Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma navegada aí. Tem conteúdo durante toda a semana no canal Tarefeiros e tem muita coisa bacana. No nosso acervo tem palestras, tem documentários, tem músicas, tem evangelho e durante semanalmente ele é renovado. Então dá uma pesquisada aí, se você tiver interesse sobre algum assunto, joga lá canal Tarefeiros Obsessão, canal Tarefeiros Nossa Senhora, canal Tarefeiros Espiritualidade, Espiritismo, Apometria, e você vai encontrar tudo sobre esses assuntos. A gente tem bastante coisa gravada. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros da Última Hora está localizada lá na rua Barão de Penedo, 182, e é muito importante que, se você houver interesse, dê uma ligadinha lá no 2606-6220 ou no 2605-6865, e as meninas vão te informar sobre os tratamentos, sobre os horários, agendar a sua cirurgia espiritual e explicar todos os dias, tudo direitinho como que você tem que fazer. Bom, dados os nossos recados, eu peço licença a você, à sua família, ao mentor do seu lar, para que nós possamos dar início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã. Então, nós vamos nos concentrando, pedindo a intercessão dos nossos mestres, do Dr. Antônio, de Nossa Senhora, de Jesus e toda a fraternidade do bem e do amor, que eles possam nos envolvendo em luz, em conscientização, em momentos de paz, de discernimento, de sabedoria, e sobre a influência deles e com a autorização do nosso Criador, nós pedimos licença para dar por início o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é que você anda criando na sua existência, né? E daí fala assim, eu criando, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho o dom, né, de criar nada. Eu pergunto, será? E hoje a gente vai falar exatamente de uma coisa que tem um potencial de criação muito grande e que muitas vezes nós não sabemos usar ou não usamos com eficiência e que acaba por acarretar, às vezes, situações de, vamos dizer assim, de reflexão ou de experimentação de desabores na nossa existência, que nada mais é do que a nossa palavra ou a nossa fala. E por que eu falo que ela tem um potencial criador? Se você acredita, como nós acreditamos, que tudo é energia, que somos energia, inclusive se você pega, né, a lei do mentalismo lá do hermetismo, que o espiritismo pega ali também uma parte dele e usa, que fala que tudo vem por meio do pensamento e que esse age como um co-criador da realidade. E daí você traz para sua palavra que nada mais é que a manifestação física de tudo aquilo que você pensa. O que é que você está criando quando você abre a sua boquinha, né? É muito sério. Pensa que tudo que aquilo que a gente pensa, né? Lá, se você pega os seus centros de força, o seu centro de força do coronário, do frontal, que mexe com toda essa área cognitiva e com ligação com o plano espiritual, quando você transforma em fala, você está adensando essa energia e jogando para o universo.
seja as coisas boas ou as coisas ruins. E daí a gente entra numa outra lei, né? A lei da atração, ou a lei da ação e reação. O que é que você joga por meio das suas palavras para o universo é exatamente aquilo que o universo vai trazer de volta. E digo ainda mais, é por meio das tuas palavras, se você acredita no mentalismo, na lei do mentalismo, que você está criando a sua realidade. Então, não é comum a gente ver as pessoas autoafirmando, né, e criando uma realidade, por exemplo, de uh, tristeza ou de doença, porque ela mesma, muitas vezes, e eu estou falando em casos que vão além das doenças, tá? Mas ela mesma fala, eu não sirvo para nada, eu não presto, ou aquela falsa humildade que a gente vê, às vezes, a pessoa não se sente digna ou de se elogiar ou de falar o quanto ela é boa em determinada coisa, e eu não estou falando de vaidade, tá? Eu não estou falando de se exibir, mas você saber dosar aquilo que você fala e aquilo que você faz de uma maneira positiva, tanto para com você e principalmente primeiro para conosco, porque ninguém dá aquilo que não tem, quanto com as pessoas ao seu redor, né? Porque também, e daí eu vou mais além já para me passar para o Carlos, pensa, e a gente fala sempre, como a gente fala de apometria e de desobsessão, se você acredita no poder da sua palavra e no magnetismo que ela gera ao seu redor e atrai, pensa o quão sério é quando a gente adentra nos meandros da maledicência ou da fofoca, né? Porque o que é que você está plasmando, impregnando, proferindo e direcionando para o outro, que vai chegar nele, dependendo da sintonia dele, e afetá-lo, né? Mas vai afetar muito mais a você. Por quê? Se isso ecoa, e os famosos rastros que a gente fala, né? Se isso ecoa energeticamente até a pessoa, pensa que ele vai dando um alarme, vamos dizer assim, energético, para toda a horda de desencarnados que pensam ou que se comprazem da mesma fala, do mesmo pensamento e da mesma verbalização, que muitas vezes não é das melhores. E daí vai acontecer o que? Vai funcionar como um imã para você. O contrário também é válido, né? E muito mais sábio. Quando você abençoa uma pessoa, como você direciona palavras, né? Ação para alguém, isso também funciona da mesma forma, mas com potencial energético muito maior, né? Capaz de, existem estudos às vezes que quando falam até da prece, pessoas que receberam preces, né, de pessoas em estados convalescentes que receberam preces e outras que não receberam. Não que a que recebeu se curou melhor, mas ela passou com muito menos dor ou com muito menos problemas a situação. Então, olha como é muito sério tudo que a gente fala e torna a realidade. Se você é co-criador da realidade, e daí existe um livro que fala que não é só da sua realidade, quando você fala, você expressa, você não mexe só na sua realidade, mas na realidade geral. Então, quando você pragueja, quando você reclama de tudo, de todos, o que é que, qual é a realidade que você está criando? Será que nós não estamos vivendo, às vezes, num mundo meio caótico, devido às nossas próprias falas e pensamentos?
que nós estamos alterando uma realidade que deveria ser boa e positiva? Como é que você está criando aí o seu dia a dia, o seu ambiente familiar, com boas palavras ou cala a boca que eu estou ocupado? Então, pensa nisso, tá bom? Eu vou passar para o Carlos para ele falar um pouquinho mais. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo, Maurício, pessoal que nos assiste. É, eu sou mais de ondas eletromagnéticas, né? E não de ondas mecânicas. A fala é uma onda mecânica. Porém, ela se junta com o seu pensamento, né? E é muito claro, né? A palavra vem carregada da tua emoção e do que você pensa. Então ela consegue ser até pior que só o pensamento, né? Porque às vezes o pensamento também causa estragos, nós já falamos disso, que somos todos conectados, mas muitas vezes a pessoa está bem, ela está em estado de oração, tudo, e aquele pensamento ruim, aquela energia ruim que a outra pessoa enviou através do pensamento, não a atinge. Porém, quando ela vai junto com a fala, ela tem a capacidade de desestabilizar, porque ela vai entrar no ouvido da pessoa e vai mexer com o ego dela, né? O pensamento não mexe diretamente com o ego dela. Se ela estiver lá num estado bom energético, ela vai se proteger automaticamente. Quando você inclui a fala nisso, a pessoa vai para o julgamento. Com quem ele pensa que está falando, ele me traiu a confiança, como ele ousou dizer isso, ou quando ele fala para outra pessoa. Só que eu acho assim, e eu gosto do contraponto, mas do outro lado, a gente precisa pensar muito na palavra que edifica. Como você falou, da oração que cura. Porque do mesmo jeito que ela leva, e tem vários autores que falam que a boca não fala senão do que o coração está cheio, né? Porém, de anos para cá, fizeram-se curso de coaching. Então, tem muitas pessoas aí que falam algo que elas não pensam literalmente, muito menos fazem. Isso não é uma agressão à profissão, por favor. Mas ensinou-se a falar uma coisa e pensar outra de uma forma metódica, né? Então, hoje você tem grandes oradores aí que arrastam pessoas com coisas extremamente longe da verdade e longe do que elas praticam. Mas eu queria me ater mais às coisas mais poéticas, mais bonitas, que se levantam, por exemplo, através da música. Ah, mas tem música só tocada, sim. Mas normalmente você espera uma letra que te traga alguma coisa além da paz das notas musicais, que é maravilhoso, né? Tanto é que a gente acaba lembrando de coisas da infância, todo mundo associa algum momento da vida bom e algum momento às vezes difícil, dor de cotovelo, quando tomou um pé, né, na orelha, com uma música, não é verdade? E com a letra da música. Raramente você associa com a melodia da música, às vezes associa, mas associa muito mais com a letra da música, o que ela te provocou naquele momento. E eu vou lembrar aqui dos druidas, né? Os druidas, grandes juízes dos celtas, eles nunca escreveram nada. Eles eram sábios, juízes, ou se expressavam pela poesia mais falada, ou pela música cantada, e contavam as suas histórias, iam de vila em vila contando suas histórias. E Jesus, através das parábolas. Então, a forma oral é uma forma de expressão. Precisamos tomar cuidado, como precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Mas eu acho, de novo, que a gente tem que focar nas coisas belas que ela produz, né? Tem até aquela história acho que é da formiguinha, que ela não para de subir e consegue subir porque ela não ouviu de ninguém que ela não podia, né? Ela não teve nenhuma situação onde ela dizia que ela não podia e ela foi e conseguiu. Eu não me lembro corretamente, se algum de vocês lembrar pode contar, mas é uma forma de se isolar. Então, pessoal, e como a Doroteia nos disse na mensagem essa semana, a palavra é uma semente viva.
Agora, é uma semente de uma orquídea ou é uma semente de uma erva daninha que vai sufocar alguém? O pior é que eu prometi falar só da parte bonita, né? Mas eu me lembro de muitas pessoas com traumas e obsessores que perseguem pessoas por frases que foram ditas. Às vezes não é nem ação. A pessoa passa uma vida inteira com um trauma, não consegue enfrentar uma situação porque ela ouviu alguma coisa. Mas, de novo, vamos focar na formiguinha, que superou porque ela não ouviu os outros dizerem que não ia dar certo. Né? Então, vamos procurar plantar sementes de coisas bonitas através da nossa palavra. E, estou me alongando, toda hora está vindo uma outra coisa. Como diz Emmanuel Achik, se o que tens a falar não é melhor que o teu silêncio, cala-te. Né, meu amigo Ronaldo? É verdade. Se fosse eu que estava em silêncio, né? Se fosse eu que eu fiquei em silêncio para não falar, né, Carlos? Algumas palavras que você usou, eu pensei aqui, né, durante a nossa nosso bate-papo, mas eu acho que tudo que vocês disseram, né, é perfeito, né? E nós aqui, né? Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, Carlos, Fábio e Maurício, todos que estão nos ouvindo, né? É, E a palavra, somos nós aqui, né? Nós usamos nossa palavra para levar alguma informação para vocês, né? E, obviamente, essas palavras que nós aqui colocamos, a gente pensa muito antes, né? Talvez alguns acreditem ou pensem, né? Que nós chegamos aqui simplesmente sentamos e começamos a falar, né? E muito pelo contrário. Por que que eu vou dizer isso, né? Só para elucidar um pouco mais aqui, essa nossa conversa, ela vem muito em cima de algumas frases que a Doroteia utilizou, né? Algumas informações que a Doroteia nos fala, né? Usa para conosco no dia a dia e, obviamente, cria essa energia, né? E a gente, obviamente, pensa em colocá-las de uma forma um pouco mais, talvez um pouco mais longa, né? Para que a gente possa ir um melhor entendimento. Mas, então, sempre a palavra está norteando o que nós falamos e o que nós pensamos. E essa questão de pensar, Carlos, né, que você falou, que eu acho um ponto interessante, que de nós, às vezes, eu vejo pessoas que falam assim, não, tudo que vem na minha mente eu falo, né, abertamente, eu falo, e não deveria ser bem assim, né, porque quando a gente vê o poder da palavra, muitas vezes a gente não está, nós temos que filtrar, lógico que nós temos que filtrar, né, existe um filtro natural que nós temos que ter para com o próximo, para com os outros, né, para situações, né, você imagina, por isso que quando você vê uma pessoa que está numa situação difícil, você tem palavras, você escolhe as palavras para dizer a ela, né? Quando você vai num velório, vamos dizer assim, né? Você escolhe as palavras para falar com aquele que perdeu um ente querido, né? Você escolhe, você pensa antes, né? Então, devemos pensar antes, sim, nas palavras que vamos colocar, devemos, por quê? Porque, como o Carlos colocou bem, acho que o Fabinho também um pouco, o poder da palavra, ele pode levar a pessoa, ele pode também destruir, né? Às vezes a pessoa está lá esperando querendo ter uma salvação, querendo ter um apoio, querendo ter uma ajuda, e vem a palavra. Né? Quantas vezes se falava, aquilo que você me falou ficou guardado, aquilo que você me falou ficou marcado. Né? Por quê? Porque foi o como você falou, o como você pensou, a dedicação da sua energia, né? Não são palavras jogadas ao vento. Né? Pode ser uma frase bonita, depende, posso usar uma frase bonita aqui, mas sem nenhuma, não usando o coração, né? Não usando o amor, não usando o bom pensamento. Não vai ser uma frase jogada ao vento. Mas quando se utiliza frases que a gente quer, né, empoderar, que a gente quer fortalecer, que a gente quer curar, né? O dom da cura está muito relacionado à palavra, né? Quando então tudo isso se constrói, toda essa energia que nós falamos aqui de construção, essa energia é importante. E é bom pensarmos na palavra. Às vezes a gente vê o adolescente, né? O adolescente usando as palavras. Né? Quem tem filho adolescente, quando junta dois, três assim em casa, né? Uns palavrão toda hora, umas palavras. E não, a gente tem que se policiar nisso também, né? Porque nós achamos muitas vezes, é uma palavra comum já usar. Essa palavra todo mundo fala. E não é assim, né? A energia da palavra ela tem energia, né? Se é uma palavra ruim, se é uma palavra boa, se é uma palavra que agride, ela vai agredir mesmo. Mas todo mundo fala. Não, não, não é bem assim.
E pode ver, quando você usa boas palavras numa comunicação, não estou falando que você precisa ser catedrático em colocar palavras de primeira, né? Não, mas quando você usa palavras boas, palavras, né, que se conectam, flui o assunto, flui a conversa, flui a harmonia, né? Então, tem um dom, né? É lógico que a gente vê as pessoas que têm um dom, e obviamente o dom aqui, acho que o Carlos colocou um pouco isso, o dom vai para os dois lados, né? Eu posso usar minha palavra aqui para convencer pessoas a fazer coisas ruins, a fazer coisas que não são boas. Como posso convencer pessoas a lutarem, a ir em frente, a buscar, a conquistar, né? Então, esse dom também tem que ser utilizado sempre com parcimônia, porque você tem os dois lados para falar. A frase, Fábio, você falou, né? Semeia boas energias, né? A cada frase há uma semente viva, né? Que a Doroteia colocou isso. Então, imagina, né? Uma semente, gente. Semente que é plantar, é frutificar, é colher, é nascer, é crescer, né? É trazer algo de novo, né? Então, às vezes a gente acha que não. O Fábio colocou muito bem quando ele começou, né? Você tem alguma coisa que você cria, que você faz? Não, você tem o tempo todo, você está semeando e às vezes não estamos percebendo. Só para encurtar um pouquinho, né? Um pouquinho aqui. Jesus, né? Jesus falava, Jesus usou a fala, Jesus falava para as multidões, Jesus falava para as pessoas curavam com a palavra, Jesus não as tocava, lembra isso? Jesus não precisava tocar, Jesus não precisava pôr a mão, né? Ele colocava a mão à distância, ele falava, né? Então ele ouvia as pessoas e muitas vezes curava. Então, Jesus, lógico, a gente vai falar aqui de um ser excepcional, de um espírito amoroso, do Espírito só usou boas palavras, né? Jesus não deixou nada escrito. Eu coloquei aqui, Jesus não deixou nada escrito. E olha o potencial que ele teve. Jesus divide o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, olha, só com a palavra. Grandes profetas, né? E vamos colocando um monte de informação da palavra que ela vem construindo. E aqui fica nós, aqui nos tarefeiros, né, que temos essa responsabilidade, essa incumbência nas nossas palestras, nas nossas aberturas de trabalho, no coral, né? No coral, os trabalhos têm coral é esplêndido, né? A energia que se tem, porque pelas palavras, pelas informações que são passadas ali, né? Então, aqui, usar sempre boas palavras, né? Se corrigir. Sabe aquela palavra que às vezes você já viciou usar, mas não é uma palavra bonita? Tirar do seu vocabulário, não use ela. Ah, é uma palavra que ofende, é uma palavra feia. Tirar do seu vocabulário, né? Porque acalma o coração, acalma a mente, né? Quando a pessoa conversa com você, quando te dá atenção, ouve, né? Essa troca de energias através da palavra, quando ouvir também, você está, da mesma forma, trocando palavras, trocando energias, né? A palavra eleva, elevação. Você pode pegar uma pessoa agora e colocar ela lá em cima, no altar. Não, 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 não é isso não. Pensa diferente, pensa melhor, criatividade. Então, você consegue levar as pessoas e conversa em família. Eu coloquei aqui como sendo um tema importante, né? A família que conversa, a família que está sempre unida, junto, está se falando, né, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas conquistas, das suas melhoras, né, são famílias mais que se estruturam melhor, né, no dia a dia, que se conhecem, que usam o dom da palavra, o dom do entendimento, para que essas pessoas, para que essa família chegue onde ela quiser, né? E aqui eu reforço aqui o devemos pensar antes de falar, né? Pensar mesmo, né, essas engrenagens que nós estamos falando aqui, né, que o poder da palavra tem. Palavra é energia, é vibração, palavra é emoção, né? Tudo isso tem um sentimento em uma palavra. Então é bom sempre a gente pensar um pouquinho antes de falar, né? Para que a gente realmente coloque a palavra certa na frente e que a gente eleve as pessoas e que essa semente seja uma semente boa de purificação, de melhoria, de crescimento, de amor. Então acho que é um pouquinho isso, Carlos, Maurício e Fábio, que eu queria falar aqui. Vou passar a palavra agora ao Maurício. Maurício, você tem a palavra, Maurício. Vocês sabem que. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, em primeiro lugar, né? Um bom dia de energia boa, de energia positiva. Como a gente fala, né? Como é uma semente de luz ou não, então vamos passar sempre coisas boas, sempre estar sorrindo, sempre estar passando coisas boas para todos. Vocês sabem que vocês foram bem completos, vamos chamar assim, foram felizes nas colocações. Eu vou colocar duas, três coisinhas assim básica, mas de repente não sendo repetitivo, né? Mas às vezes repetindo algumas coisas. Primeiro ponto, pessoal, quando a gente fala da palavra, vocês podem observar que a oratória, tem gente que tem um dom da oratória. E por ter o dom da oratória, né, acaba agregando pessoas, agregando gente, né? Então acaba passando. Então, por isso que a palavra tem esse, né?
essa característica, esse poder, vamos chamar assim, né? Esse dom da palavra, como o Fabinho colocou, né? Você vai plasmando, você vai profetizando, aí você está plasmando, profetizando, plantando o quê? Né? Que vocês colocaram aí. E essas palavras que a gente fala, né, de amor, de sentimento, né, muitas vezes, muitas palestras emocionam. Vocês imaginem quando, normalmente no final do ano, vai o doutor Antônio, vai passar lá uma palavra, incentivo, vai passar algo para nós. Normalmente palavras que emocionam, porque ela vem com um sentimento de amor, ela vem com um sentimento de luz, ela vem com aquele sentimento bacana de coração. Não é igual o Ronaldo colocou, não é só aquela palavra que você aprendeu ou que não. O cara não falou, ah, você aprendeu lá, fez o curso de coach, ok, não. Você faz com sentimento. Então percebam que a palavra é muito poderosa. Quando você vai para a escola, o que que você escuta? É a palavra, um professor ensinando, o professor falando. E vocês já perceberam a diferença daquele professor que vai dar aula com amor, que gosta daquilo que faz, que dá aula, aquela aula empolgada, aquela aula bacana? Ou aquele professor que diz, ah, eu vou lá só para ter um trabalho a mais, para ter um negocinho a mais, vou lá dar minha aulinha e acabou. Cara, se você pensa assim, você não está passando aquela energia boa, você não está passando umas coisas boas para os alunos. Eu estou falando aqui de uma profissão muito importante, que é de ser professor. Seja professor do ensino fundamental, do ensino médio, da faculdade, não importa. Mas o dom dessa palavra, você está passando algo para alguém. E aí, quando eu coloco esse sentimento, muitas vezes, quando a gente faz os nossos pedidos para o plano espiritual, para Deus, quando você faz essa prece, que nós já falamos isso, você está fazendo o quê? Você está emanando pensamentos e palavras. Você está solicitando, você está emanando energia. Então, se você pede com amor, com sentimento, aquilo vai chegar. Então, a gente fala, olha a importância, quantas coisas que a gente pode falar da palavra, que a gente poderia falar aqui a manhã toda disso. Né? A manhã toda disso, tem muita coisa bacana. Por exemplo, a palestra de apometria que a gente faz normalmente nos sábados com vocês aqui de manhã, né? É um negócio importante. As palestras de apometria, para erguer a pessoa, para tirar ela de um estado de, às vezes, de tristeza, um estado de angústia, de mágoa, de dor no coração, de coisas difíceis que passou. Pô, como é que a gente tira essa pessoa de lá para ela poder, com a palavra? E uma outra coisa importante que eu vou colocar aqui, mas duas coisas só. Não adianta só a palavra sem um exemplo. Às vezes a pessoa fala, 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 mas não segue. O exemplo não é igual ao que está falando. Ou seja, o coração tem que estar em conexão com a mente. Mente, coração e mente. Por isso que a gente fala do amor, do sentimento. Então, por mais que você fale, por mais que você seja tenha uma boa oratória, mas você faz aquilo que você está falando. Você dá o exemplo. O Ronaldo falou da comércio em família, você vai educar seus filhos. Você vai falar, você orienta, tal, mas você dá o exemplo. Então, o exemplo ele também está muito junto com a ação, está muito junto com a palavra. E, só para vocês terem uma ideia, essa semana a gente teve reunião com os professores lá da faculdade onde eu dou aula, e a gente se reuniu lá, alguns professores, para comer uma pizza, esse negócio todo. E aí teve um professor que falava o seguinte, nas reuniões que a gente tinha, existem aquelas discussões acaloradas nas reuniões e tudo mais, e falava assim, a palavra é prata, o silêncio é ouro. O que ele quis dizer? Muitas vezes é melhor você, para não falar besteira, se ele fala o silêncio é ouro. Então, se não tem o que falar, ou se não tem uma palavra para poder acalentar, para poder erguer, é melhor, né, ficar quietinho e depois tentar resolver ou tentar ajudar de uma outra forma. É isso, Fabinho. É isso que a gente tem que falar em pouco nas palavras, mas são bastante poderosas. Então, pensem bem naquilo que vocês vão falar. Até mais, turma. É isso aí, Maurício. Olha, e conforme a gente falou aqui, que a palavra você semeia, né? Vida aí. O que é que você está semeando na tua existência, hein? E daí a gente falou muito em relação ao outro, né? Quando você direciona a sua fala ou as suas palavras para um outrem, mas se eu não me engano tem um livro que fala de um filósofo e ele fala o ser e o nada. E ele fala o seguinte, que a nossa palavra tem muito mais a ver com a linguagem, tem muito mais a ver conosco, com o que nós criamos e o que nós queremos para a nossa vida, e que ela muitas vezes nos liberta ou nos prende. Então,
Um cara que lá, ó, um tempinho aí, do Sartre, é um cara que escreveu bastante coisa bacana aí, inclusive que as pessoas usam às vezes meio erroneamente, mas que fala exatamente isso, né? Quando você se expressa por meio da sua linguagem, você está criando, se libertando ou está se prendendo existencialmente a você, a outra pessoa, de maneira positiva, de maneira negativa? Por isso é muito sério tudo aquilo que a gente fala e como a gente fala também. Que, além de tudo, existe, né, as nuances da fala, né? Que existem muitas, por exemplo, falas doces recheadas de sarcasmo. Qual foi o intuito? Lembra que o Livro dos Espíritos fala que o que leva-se em conta é a intenção? Qual é a intenção que você está impregnando, entregando nas suas palavras, né? Não adianta doces palavras com intuitos não tão bons assim. Então, pensa nisso, tá bom? Fica com Deus, que nesses momentos você possa acessar o plano espiritual da luz, refletir. Eu convido você nessa prece a buscar o Criador, o Senhor dos teus dias, para que ele mande anjos, amigos da luz, te envolvendo, colocando na tua mente e na tua fala boas palavras, palavras que abençoem os teus caminhos e o do teu próximo, para que todos nós possamos construir uma realidade de paz, de luz, de amor, de união, de cooperação de um para com outros nessa jornada de crescimento onde todos nós buscamos as mesmas coisas, buscamos ser feliz. Então, que o nosso Senhor te abençoe, te proteja, hoje e sempre. Graças a Deus, até semana que vem. Fica com Deus, um abraço. Deixa o seu like, o seu comentário aí. Sua sugestão é muito importante para nós, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.